Olá pessoal, meu nome é Cícero Ribeiro e eu estou aqui para propor uma reflexão para todos nós. Há algum tempo eu li uma frase que me chamou muita atenção. Ela dizia o seguinte: só nos é útil o conhecimento que nos torna pessoas melhores. Claro que quando nós falamos em conhecimento e nos tornar pessoas melhores, nós estamos falando de coisas que não são tão simples. Mas eu quero crer que, para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que pelo menos refletir sobre aquilo que eu estou vivendo. E é o que acontece com essa proposta que eu quero trazer para nós. E a reflexão que eu quero trazer é sobre uma música que talvez você não conheça ou talvez conheça. É uma música que foi composta ainda em 1928 por um homem chamado Joseph Maurice Ravel. Ravel compõe essa música a pedido de uma amiga chamada Hilda Rubinstein, que era uma bailarina, e ela precisava de uma música para uma peça que ela ia apresentar, um número musical, e ela então pede o seu amigo, Jean Maurice Ravel, mais conhecido como Ravel, que ele componha uma música para ela. Só que Ravel estava numa situação muito difícil, ele estava doente, ele sofria de um problema neurológico degenerativo, é uma doença muito séria, ela é conhecida como PIC ou PID, essa doença ficou conhecida, com essa nomenclatura, e essa doença só ia dificultando as funções neurológicas. Em função disso, Ravel estava numa situação: como é que eu vou compor? Eu não estou bem, estava internado mais de 3 meses, voltou para casa e ela não componha, eu preciso dessa música. E tanto insistiu que Ravel compôs. Ele compôs uma música que ficou conhecida como Bolero de Ravel. Eu vou colocar um pouquinho para que vocês possam se lembrar ou então conhecer essa música. Essa música ela está disponível naturalmente no YouTube. O regente Gustavo Dudamel é uma orquestra de Viena e ela é uma música bem interessante. Ela começa assim, vai muito simples, vai entrando um instrumento de cada vez. Começa a caixa, faz o tempo todo a caixa nesse ritmo, começa no pianíssimo, bem baixinho, e com o tempo ela vai subindo. Mas o que é interessante dessa música? Além de ser uma música que marcou a época, ela revela que o seu próprio autor não percebeu a dimensão que essa música teria na sua própria carreira. Isso é muito interessante. Ravel falou que essa música ela era uma música desprezível. Ela não seria lembrada, não seria considerada. E ele simplesmente fez essa música para atender uma amiga. Mas ele não podia estar mais enganado. O Bolero de Ravel tornou-se a música clássica mais conhecida, a música clássica francesa mais conhecida em todo o mundo. E foi essa música que colocou Ravel na história. Ravel não se tornou, melhor dizendo, um esquecido na história, porque ele um dia compôs essa música. Essa música que ele considerou, melhor dizendo, extremamente insignificante. Isso é muito importante, não é? Nós pensarmos nisso, pensarmos dessa maneira, como que isso acontece na vida da gente, né? Às vezes nós vamos fazer alguma coisa e a gente acha que aquilo que a gente vai fazer não vai ter repercussão nenhuma na nossa vida. E às vezes vamos fazer de má vontade, vamos fazer sem o menor prazer e fazemos aquilo como se aquilo não fosse importante na nossa vida. Mas ao contrário, aquilo que nós vamos fazer, que pode ser um trabalho na nossa vida profissional, pode ser
a atenção a um vizinho, a um amigo, a um familiar. Pode ser uma conversa com um filho, pode ser uma conversa com um cônjuge, não importa. O que importa é que não existe maior erro na vida de um ser humano, e Ravel nos mostra isso, que desprezar aquilo que nós vamos fazer, acreditando que aquilo não terá consequências nas nossas vidas. Ravel viu isso e ele pôde perceber, ainda em vida, o seu sucesso. Ele morre em 1937, mas a sua música ela estreia em 1928. Então, durante 9 anos, aproximadamente, ele pôde ver a sua música sendo admirada, sendo respeitada pelas pessoas. Ele pôde corrigir, efetivamente, o seu pensamento, a sua maneira de enxergar a sua própria criação. Mas, às vezes, nós não temos essa oportunidade. Por julgar mal aquilo que vamos fazer na nossa vida, às vezes no nosso dia a dia, nós acabamos prejudicando toda a nossa vida. E aí eu sou obrigado a pensar, será que aquilo que eu vou fazer daqui a pouco não pode ser o meu bolero de Ravel? Será que aquilo que eu deixei, que eu fiz ontem com má vontade, com desinteresse, com desprezo, será que aquilo que eu fiz ontem desse jeito não poderia ser o meu bolero de Ravel? Será que aquilo que eu vou fazer semana que vem, aquilo que me pediram, um amigo pediu, o patrão pediu, meu chefe pediu, a minha esposa pediu, um colega de trabalho pediu, o vizinho pediu, não importa. Será que aquilo não será o meu bolero de Ravel? Não será aquilo que vai me colocar sendo uma pessoa respeitada, admirada, amada por fazer alguma coisa bem feita? Ravel, ele faz essa obra em condições médicas limitadas, físicas limitadas, psicológicas limitadas, sim, mas ele faz o melhor de si. E o interessante é porque quando nós conversamos com aqueles especialistas, com musicistas sobre a obra Bolero de Ravel, o depoimento que nós temos é que se trata de uma obra-prima de arranjo. O arranjo que o Bolero de Ravel tem é fantástico, porque é uma sequência. Os instrumentos vão entrando um após o outro e eles basicamente falam a mesma coisa, é a mesma frase, como dizem os músicos. Não é? Eles não mudam e vão um após o outro. E o Bolero de Ravel dura aproximadamente 14, 15 minutos e a metade desse tempo são instrumentos que vão individualmente colocando a sua voz a serviço da melodia. Somente após a participação de um trombone de vara que fica lá no fundo, aquela voz rouca, não é? Ele entrega a sua mensagem e a partir desse momento, sim, todos os instrumentos vão juntos e aí já não é mais, né, o pianíssimo, nem o piano, mas é o fortíssimo. As vozes são todas elas alçadas e a orquestra grita para a plateia que vê aquele espetáculo em êxtase. É a partir de mais da metade da obra que os instrumentos todos começam finalmente a trabalharem juntos. Quando eu olho isso, eu percebo uma lição extraordinária de liderança. Olha que coisa interessante. Porque o compositor, ele tem uma centena de instrumentos à sua disposição. E normalmente o que nós vemos? Preferência para as cordas, né? Os violinos, os violoncelos, ou a preferência para o piano, né? Que está ali, ou para os metais. Ravel não tem preferência. No bolero de Ravel não há preferência para esse ou para aquele instrumento,
porque todos os instrumentos participam. Todos os instrumentos colocam a sua voz na canção. Como seria bom, né, se os líderes tivessem a capacidade de ouvir aquilo que a sua equipe, que a sua orquestra tem a dizer. Como seria uma obra extraordinária, né, dentro das organizações, se os líderes tivessem essa capacidade de sentar, olhar para o seu instrumento, para o seu colaborador, para o seu servidor, para o seu funcionário, não importa, e dar a ele a oportunidade de falar, de trazer alguma coisa. Ravel faz isso. Todos têm a oportunidade de falar. É difícil o líder ouvir a sua equipe, a sua orquestra. É difícil. E aí o que ele prefere? Ele prefere, vou ouvir só o piano. Aí você vai encontrar obras maravilhosas em que o piano é o centro das atenções. Você verá obras maravilhosas, né, em que a flauta, né, é um instrumento ali mais usado, mais que aparece mais. Em outros são os violinos, né? E os violinos estão ali. E os outros instrumentos estão como? Só de coadjuvantes. Às vezes isso acontece dentro de uma organização. O líder privilegia um ou outro e esquece do conjunto. O interessante é que Ravel sabia que estava produzindo uma obra musicalmente limitada, porque ela não tinha os acidentes, não ia naqueles sobe, desce, sobe, faz. Não tinha isso, é uma obra linear. É linear, não tem acidentes praticamente, é uma obra linear. Mas essa limitação aparente dessa obra, ela é suprida, ela é superada por quê? Pela participação dos instrumentos. Os instrumentos, ao se alternarem nas canções, na canção, um após a outro, eles vão dando um brilho extraordinário ao bolero de Ravel. E talvez seja isso que o torna tão maravilhoso e que até hoje emocione as pessoas ao redor do mundo. E talvez seja isso, elemento de grande relevância para fazer com que equipes limitadas sejam capazes de atingir resultados surpreendentes. É dar a oportunidade a todos de participar. É conceder a todos a oportunidade, o seu momento, de mostrar o que pode contribuir. Porque não tenha dúvida, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida. Todos nós temos alguma coisa a contribuir na organização onde nós estamos. Às vezes aquela pessoa que você olha lá quietinha, que fala pouco, tímida, retraída, aquela pessoa pode contribuir. E às vezes pode contribuir de uma maneira que você nem imagina. O que falta é que os líderes sejam mais como Ravel. Sejam capazes de olhar a sua orquestra, a sua equipe, dando a todos a oportunidade de falarem, de exporem a sua voz, de contribuírem. E no final, o que acontece? Né? A metade da metade da canção em diante, o que nós vemos é todos participando. E é assim que acontece. Quando o líder dá a oportunidade a todos, o que ele cria é uma equipe extremamente sinérgica, capaz de desenvolver uma energia extraordinária, a plenos pulmões. Não mais aquela timidez do pianíssimo, do pianão, mas é aquela orquestra, é aquela equipe que fala alto e que entrega a sua mensagem para a plateia, para o mundo que nos cerca
e que nos observa. Eu não tenho dúvidas que, se os nossos líderes fossem mais como Ravel, nós teríamos equipes muito mais competentes, muito mais extraordinárias dentro das nossas organizações. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que tenha contribuído com você. Até a próxima.